Fala pessoal, tudo bem? Bora para mais um vídeo sobre Diagram as Code, o diagrama como código, tá? Esse é um dos primeiros da nossa playlist aqui de documentação e ele é muito importante porque a gente vai utilizar muito esse conceito, principalmente lá na parte de C4 Model, tá? Mas o porquê que diagrama como código é tão interessante, tão importante, né? Ele vem basicamente para resolver algumas dores que a gente acaba tendo no dia a dia com documentação de arquitetura principalmente, tá? Uma das principais dores é manter atualizado, né? Porque quanto mais longe do dia a dia de quem está desenvolvendo, quem está documentando, mais difícil daquilo se manter atualizado. Então, se tu tem que entrar no Google Drive, 500 pastas, tá? Uma pasta com código XYZ, e lá dentro vai ter um arquivo que tu vai ter que editar o arquivo. Cara, a probabilidade daquilo ali ficar desatualizado é gigantesca, né? Fora que não é algo que geralmente os devs gostam de fazer, né? E também tem toda a parte de tracking da informação, porque diferentemente de um código, geralmente um diagrama ele é uma imagem estática, ele não conta uma história, ele não tem um versionamento muito interessante, né? E aí o diagrama como código vem muito para resolver esses dois principais problemas. Porque ele vai estar no repositório junto com o dev, e aí tu pode até cobrar mesmo que esses diagramas sejam atualizados junto com o código e um pull request. E a gente também não perde todo esse histórico, porque a gente vai ter tudo versionado no teu repositório Git, por exemplo. Mas no final, na prática, como que funciona uma visão geral dessa parte de diagrama como código? No fundo, tu vai escrever em uma linguagem que geralmente é muito fácil de ser entendida, tá? Esse exemplo aqui é do Plant.uml. Tu vai escrever nessa linguagem, todo o diagrama, tu vai passar por um motor que vai processar esses códigos, essas informações, e no final ele vai te gerar uma imagem, um SVG. Inclusive, tu consegue automatizar numa esteira lá do GitHub, por exemplo, para gerar essas imagens já para você. Mas eu vou passar aqui uma demo com duas ferramentas que são as que eu mais gostei de utilizar até o momento, que é o Plant.uml e o Mermind. Então, fazer um exemplinho rápido nessas duas ferramentas para a gente entender um pouquinho mais. Então, a primeira delas, o Plant.uml, plantuml.com. Ela tem uma série de diagramas que ela já suporta por padrão, mas você consegue instalar extensões, plugin, importar bibliotecas dentro dele para facilitar a vida. Inclusive, C4 Model é uma biblioteca que a gente tem para o Plant.uml. Você pode rodar ele online, você acessa plantuml.com e vem aqui online server, e aí você já consegue começar a escrever alguns exemplos desses diagramas. Então tá aqui, era tipo um diagraminha de fluxo ali, muito do básico, e aí você pode alterar, consegue exportar direto na URL, consegue fazer SVG, PNG, bom, uma série de coisas. Ele não é tão legal essa parte online, mas serve para você brincar e dar os primeiros passos. Mas o ideal quando fala de Plant.uml é utilizar o VS Code. Ele tem uma extensão para Plant.uml, que o nome é Plant.uml. É este carinha aqui. Claro, você vai precisar instalar algumas ferramentas para ele poder rodar localmente, tá? Mas ele tem tudo explicado aqui na documentação, é tudo muito simples. Em todos os sistemas operacionais já instalei e ó, é tranquilaço. E aí, basicamente, né, eu vou deixar esse repositório aqui depois na descrição, mas você vai abrir ali um diagrama, vai apertar lá o Ctrl Shift P, né, o Command Shift P, por exemplo, e aí tem Plant.uml Preview Current Diagram. E aí ele vai processar e ele vai transformar esse nosso código em uma imagem. E aí, passando rapidamente, vocês entenderem que não é algo de outro mundo, o diagrama como código, o foco não é tanto a sintaxe hoje, tá, pessoal? Mas, por exemplo, eu estou iniciando aqui um diagrama, que o nome dele é Context, eu estou incluindo 3 bibliotecas externas, estou configurando uma coisinha ou outra ali relacionada a visualização do nosso diagrama, e aí eu tô botando um título, tô criando um Enterprise Boundary, isso aqui são coisas específicas do C4 Model, tá? Tô criando um sistema, uma pessoa, tô fazendo relacionamento entre essas coisas, então é muito fácil de dar manutenção nisso e de ler. É muito simples de entender os conceitos nesse diagrama, né? Então isso facilita muito no dia a dia, né, pra gente manter toda aquela ideia de histórico, né? Então, primeira ferramenta, Plant.uml, é a que eu mais recomendo, principalmente para C4. E a outra,
que é uma das mais completas, que é o Mermind, cara. Deixa eu abrir aqui na documentação, ela tem uma lista boa de diagramas que você pode utilizar. Alguns ainda estão em beta, alfa, né? Mas já servem muito bem. E tem uma coisa a mais no Mermind. Você pode rodar ele também aqui no próprio VS Code com uma extensão. Tem o Live Editor dele, né? Então, tá aqui. É muito simples de utilizar também. E ele tem um a mais que, se você acessar o seu repositório no GitHub, por exemplo, e eu vou clicar para editar aqui, aqui estava como diagrama de contexto, mas vamos lá. Se eu quiser botar como se fosse um bloco de código, e ao invés de colocar, sei lá, a linguagem C#, colocar como Mermind, e colar o código do teu diagrama direto no repositório, no nosso Markdown, e clicar em Preview, o próprio GitHub, ao invés de mostrar um bloco de código, ele consegue renderizar o Mermind para você. Então, cara, além de você ganhar toda a parte de versionar os no repositório e tudo mais, você também tem a parte de facilitar a visualização. Eu só não vou utilizar ele 100% ainda nos nossos vídeos, porque para C4 Model, ele ainda não tá 100%, ele ainda tem alguns probleminhas, dificuldade de visualização, né? Mesmo a linguagem dele é a mesma do Plant.ml. Então, o que eu escrevi em Plant.ml com C4 Model, né? O Mermind vai conseguir renderizar a mesma coisa. Então, eu consigo só copiar o código lá do meu arquivo Plant.ml, POML, e largar no Mermind, ele vai funcionar normalmente, tá? Inclusive, até fazer um exemplo, eu vou pegar esse mesmo nosso aqui, copiar os dados dele. Eu não preciso pegar as importações, porque aí não vai funcionar a específica do Plant.ml. Nós vamos vir aqui para editar, né? E aqui a gente só coloca ali um C4 Context. E vamos dar um preview. Então, ele tá aqui, ele renderizou, né? O mesmo código que eu peguei do Plant.ml, ele renderizou também. Mas assim, existem centenas de ferramentas que você pode utilizar. Inclusive, tem ferramentas que tu escreve em C#, escreve em Python, escreve em JavaScript e ele transforma em diagrama. Então, o céu é o limite. Eu trouxe essas duas que é que eu tô mais acostumado. E assim, o céu é o limite, né? Principalmente agora onde a gente tá num mundo aí de ChatGPT, LLMs aí. Então eu poderia pedir tanto para IA desenhar algo para mim, porque é código e ela sabe escrever o código, tanto para analisar. Então eu poderia dar um dos nossos diagramas aqui, por exemplo, com o C4 Model, o nosso diagrama de container, e falar para ela, identifique possíveis falhas de segurança nessa arquitetura. E é isso que vai ter um poder gigantesco, principalmente quando a gente for começar a juntar diagrama com o código, junto com o código. Na hora que a IA tiver um contexto geral de arquitetura e de código, a gente vai poder explorar mais as falhas, as APIs e tudo mais, né? Então, aqui a gente está no início ainda da tecnologia, mas acho que no futuro, essa ligação de LLMs, inteligência artificial e diagrama como código pode ajudar bastante. Mas é isso, pessoal. Esse era um vídeo mais conceitual. Nos próximos vídeos aí a gente vai mais pra prática utilizar essas ferramentas que a gente aprendeu hoje, beleza? É isso aí, valeu, até mais.